Fundamentos do comércio internacional. Teorias modernas. Olá! Nesta aula vamos discutir as teorias modernas do comércio internacional, que ampliam as ideias das teorias clássicas e ajudam a entender como o comércio global funciona atualmente. Vamos abordar três principais teorias. A teoria de Heckscher-Ohlin, que explica os padrões de exportação e importação com base na abundância de fatores de produção, a teoria do ciclo de vida de um produto, que mostra como a localização da produção de bens muda ao longo do tempo, e a teoria das novas vantagens comparativas, que destaca o papel da inovação e tecnologia na criação de vantagens competitivas para os países. Teoria de Heckscher-Ohlin. Vamos iniciar com a teoria de Heckscher-Ohlin, que explica que os padrões de comércio internacional são determinados pela abundância relativa de fatores de produção, terra, trabalho e capital. Países com abundância de um determinado fator tendem a se especializar na produção de bens que utilizam intensivamente esse fator, enquanto importam bens que demandam fatores escassos. Esse modelo nos ajuda a entender por que alguns países se especializam em agricultura, por exemplo, enquanto outros focam na produção industrial. Por exemplo, o Brasil, a abundância de terras férteis faz com que o país se especialize na produção e exportação de produtos agrícolas, como soja e café, por exemplo. Já a Alemanha, com uma força de trabalho qualificada e abundância de capital, se especializa na produção de bens industriais, como automóveis e maquinário, por exemplo. A Enciclopédia Britânica oferece uma visão detalhada da teoria de Heckscher-Ohlin, explicando que países com abundância de capital exportam produtos intensivos em capital, enquanto países com abundância de trabalho exportam produtos intensivos em trabalho. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Teoria de ciclo de vida do produto. A teoria do ciclo de vida do produto, introduzida por Raymond Vernon, explica como a localização da produção de um produto muda conforme ele avança por diferentes fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Nos primeiros estágios, o produto é desenvolvido e produzido no país inovador, onde há proximidade com o mercado consumidor. À medida em que o produto amadurece e os custos se tornam mais relevantes, a produção é transferida para países com menores custos de produção. Os smartphones, por exemplo, são um exemplo clássico. No início, eles eram produzidos em países desenvolvidos como os Estados Unidos e Japão. Com o tempo, à medida que a tecnologia amadureceu e a produção se tornou mais barata, a fabricação foi transferida para países como a China, que ofereceu à época menores custos de produção. Este gráfico ilustra como a produção de smartphones inicialmente ocorre principalmente nos Estados Unidos, mas gradualmente se desloca para a China. No início do período de 2018 a 2020, a produção e exportação dos Estados Unidos aumentam, como você pode ver no gráfico, o que indica a fase de crescimento. A partir de 2021, observa-se uma maior produção e exportação na China, o que indica que a produção se deslocou para um país com menores custos de mão de obra, conforme o produto atingiu a maturidade e a padronização. Para aprofundamento, leia o artigo Revisitando a Teoria do Ciclo do Produto, em que os autores refletem sobre a relevância da teoria do ciclo do produto, destacando o que foi superado e o que permanece válido na economia atual. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Teoria de novas vantagens comparativas. Agora, vamos falar sobre a teoria de novas vantagens comparativas, desenvolvidas por Michael Porter,
Defende que a vantagem competitiva de um país não depende apenas da dotação de fatores naturais, como terra ou capital, mas também de inovação, tecnologia e competitividade empresarial. Porter argumenta que os países podem criar suas próprias vantagens competitivas através de investimentos em infraestrutura, educação e desenvolvimento tecnológico. Fatores como a tecnologia avançada, mão de obra qualificada, infraestrutura robusta e instituições fortes são cruciais para o desenvolvimento e a manutenção dessa vantagem. Acompanhem um exemplo prático comigo. Vamos imaginar que dois países diferentes desejam produzir computadores. O primeiro país, que vamos chamar de país A, dispõe de uma grande abundância de matérias-primas. Além disso, ele possui uma rica oferta de recursos naturais essenciais para fabricar computadores, como minerais e metais raros. Porém, ter acesso a muitos recursos naturais não é a única condição para ser competitivo no mercado global. Outros fatores podem ser ainda mais importantes na produção moderna. Já aqui, no país B, nós vemos um contexto bem diferente. Ele não possui tanta abundância de matérias-primas, mas é reconhecido por sua excelência em tecnologia e inovação. De acordo com a teoria das novas vantagens comparativas, o país B pode ser mais eficiente e competitivo na produção de computadores, não por ter recursos mais baratos ou abundantes, mas porque investe em pesquisa, desenvolvimento e tecnologias. Essa combinação de competências cria o que chamamos de nova vantagem comparativa. Ela permite que o país B compense a falta de recursos naturais e se destaque no mercado internacional. Essa teoria explica como países como o Japão e a Coreia do Sul, que têm poucos recursos naturais, se tornaram líderes globais em setores como eletrônicos e automóveis. Eles investiram em educação, inovação e tecnologia, criando produtos de alto valor agregado e conquistando mercados ao redor do mundo. Portanto, um país não precisa depender exclusivamente de suas vantagens naturais. Ao priorizar tecnologia e inovação, ele pode se transformar em uma potência econômica, mesmo enfrentando limitações de recursos. Como exemplo dessa teoria da nova vantagem comparativa, temos o Vale do Silício nos Estados Unidos, por exemplo, que se tornou um polo global de inovação e tecnologia, atraindo talentos e investimentos do mundo todo. E Shenzhen, na China, que cresceu como um centro de produção de eletrônicos de alta tecnologia, impulsionada pela inovação e pelos investimentos em tecnologia. Essas teorias oferecem uma visão mais complexa e dinâmica do comércio global, considerando fatores como a alocação de recursos, mudanças ao longo do ciclo de vida dos produtos e a criação de vantagens competitivas por meio da inovação e tecnologia. O livro A Vantagem Competitiva das Nações, do autor Michael Porter, desenvolve a teoria das novas vantagens comparativas, enfatizando a importância da inovação e da tecnologia e de estratégias empresariais na criação e sustentação das vantagens competitivas de uma nação. Para finalizar, concluímos que as teorias modernas estudadas são fundamentais para entender os mecanismos que moldam o comércio internacional contemporâneo. Desejo bons estudos a todos e até a próxima.